Olá, meu nome é Alexandre, eu estou junto do Gustavo na apresentação do segundo trabalho da matéria de IA para falar sobre o algoritmo K-means, que é utilizado para clusterização de base de dados, que nesse caso vai se tratar sobre a base de dados do IRIS, como foi no trabalho 1. O objetivo do estudo é comparar a implementação manual hardcore do algoritmo K-means e a implementação utilizando o scikit-learn. E com isso avaliar o desempenho e a qualidade dos clusters utilizando como banco de dados o Iris. Como metodologia de implementação, a gente inicializa por pontos aleatórios, faz a distância euclidiana que o algoritmo vai fazer, faz a atualização dos centróides e tratamento de clusters vazios, e faz que é a implementação hardcore, faz a utilização do scikit-learn, que é a biblioteca padrão de referência para fazer a implementação utilizando alguma biblioteca, e realiza os testes com K igual a 3, K igual a 5, para comparar qual que é melhor para a clusterização. Utiliza para essa comparação as métricas, o silhouette, e utiliza uma redução de dimensionalidade para ver se bate a forma como o algoritmo K-means fez com a forma como o PCA vai fazer. Então, mudando aqui para o código, eu vou tentar dar uma explicada rápida nele. Eu puxo as bibliotecas necessárias, faço a implementação do K-means, que é essa aplicação, a implementação manual, que eu tenho como primeiro uma função init, que vai inicializar a função na hora que eu for chamar ela depois. Eu defino os parâmetros básicos do algoritmo K-means, como a tolerância para convergência, onde vai ser armazenados os centroides finais, e onde serão armazenados os rótulos dos clusters. E defino uma semente aleatória para utilizar como reprodutibilidade na hora de fazer a implementação com a biblioteca. Faço a inicialização dos centroides, que eu inicializo eles em pontos aleatórios do dataset. Faço uma função essa é uma função que vai inicializar os centroides, tem uma função que vai computar as distâncias, uma distância euclidiana, da mesma forma, num cálculo muito parecido com a forma como é feito no KNN. E aqui é onde as coisas realmente vai acontecer, que é o fit, que ele vai fazer a inicialização de centroides, vai fazer a atribuição de pontos do cluster mais próximo, depois de fazer a computação das distâncias, faz o recálculo dos centroides para que eles sejam estabilizados nos locais certos. Se o cluster ficar vazio dentro dessa realocação, ele reinicializa com pontos aleatórios, faço a nova média do cluster e verifico se existe convergência, se houve alguma mudança dos centroides. Tem a função predict, que vai fazer a predição dos clusters para novos dados, e a função fit predict, que vai chamar tanto predict quanto a função fit, que vai ser essa que vai ser utilizada para inicializar as coisas. Eu faço o carregamento dos dados, e aqui eu já tenho a função run experiment, que vai ser a função que a gente utilizou para rodar tanto a implementação manual quanto a implementação utilizando a biblioteca. Então, aqui eu tenho o algoritmo hardcore, defino uma variável que vai fazer a medição de tempo, crio uma instância da classe, que vai se referir à implementação manual, inicializo ela, começo a fazer a contagem do tempo, e quando finalizado, eu faço o cálculo do silhouette. Aqui eu tenho a implementação da implementação com o scikit-learn, faço o armazém dos resultados, um específico para o scikit-learn e outro específico para o hardcore, e retorno os resultados, e a função run experiment retorna os resultados. Aqui eu rodo o run experiment para K igual a 3, aqui eu rodo para K igual a 5, de forma que eu consigo comparar os dois para cada caso, para cada tipo de implementação. Eu faço um sumário, um resumo dos resultados, faço a escolha de qual seria o melhor K, baseado no silhouette médio, que o silhouette vai fazer os cálculos do quão bem alocados, quão bem classificados são os pontos dos dados.
Aqui eu tenho a função que vai fazer a plotagem dos resultados para o PCA, que vai ser a função que a gente vai utilizar para redução dos dados e avaliar se isso bate com o que o K-means fez. Salvo os plots, aqui eu faço a saída dos dados como na pasta results e dou uma saída dentro no próprio terminal para verificar se deu tudo certo. Apertando para rodar, ele roda dentro de uma Venv. E aqui demonstra que ele deu certo. Aqui está os códigos, os arquivos gerados e os resultados do experimento. E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Aqui a gente consegue ver os resultados resumidos, né? Com K3, com K igual a 3, as duas abordagens elas deram praticamente o mesmo Shilo-weight score, ou seja, a qualidade dos clusters foi muito parecida. Com K igual a 5, o Stick-Learn saiu muito melhor. Agora, em questão de tempo de execução, a implementação manual foi mais rápida. Provavelmente porque é mais simples e não tem o overhead da biblioteca. E um detalhe importante é que a base Iris ela se ajusta melhor em 3 clusters do que em 5. Pode ir. Aqui, quando a gente projeta em um componente principal, os pontos eles ficam alinhados numa espécie de faixa, né, como consegue ver. E já dá para ver 3 grupos principais, que os centroids, que ficam bem centralizados, como está ali no ponto vermelho e azul ali, o que mostra que os clusters estavam coerentes. Agora, no próximo. Com 2 componentes principais, o cenário ele fica bem mais claro. Um cluster ele fica bem isolado, que geralmente corresponde à íris setosa, e 2 clusters mais próximos, que são o versicolor e a virginica. Isso mesmo. O interessante é que, tanto na implementação manual quanto no Scikit-learn, a visualização ficou praticamente idêntica. Agora, na análise dos resultados, os gráficos mostram que a implementação manual ela conseguiu reproduzir bem o comportamento do Scikit-learn. Isso é legal porque mostra que a lógica do algoritmo ela foi bem capturada, mesmo sem depender do uso da biblioteca. E a estrutura clássica da base Iris ficou bem evidente. 2 grupos próximos e um bem separado. A conclusão é que, no fim, a gente viu que o melhor número de cluster para essa base é 3. K igual a 3. Para trabalhos futuros, seria muito interessante rodar com múltiplas inicializações, usar métricas diferentes e também explorar outras técnicas de visualização, como o TSNE. Mas já deu também para perceber que o nosso caminho funciona, manual funciona e que é possível confiar nele. Então, bom, essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção e é isso. Valeu.